Bom, meu caro Ronald Gimenez, só Deus sabe quem estará no Palácio do Planalto no comecinho de janeiro, se Lula de volta, se Bolsonaro permanecendo. Domingo agora tem debate, o primeiro debate do segundo turno, a primeira vez que estarão só os dois, frente a frente, cara a cara. Já estiveram em 2 debates, inclusive aqui na Bandeirantes, mas agora só os dois. Não haverá aquele tempo em que as pessoas ficam lá esperando para ouvir os 2 candidatos que têm chance, mas outros têm de falar. Agora, os dois, o tempo todo, não sabemos quem estará lá, repito, só Deus sabe, mas é possível enxergar algumas situações que, seja quem for, Lula ou Bolsonaro, algumas situações que terão de ser enfrentadas pelo próximo presidente, pelo próximo governo e pelo próximo Congresso Nacional. Esse que já tem a sua formação definida pela eleição, já que todas as cadeiras da Câmara foram colocadas em disputa, e 1/3 do Senado. Fato é, dissemos aqui algumas vezes também, nas nossas conversas com o Ronald, com a Ana Luísa Bessa, com vocês, que no imaginário nacional, inclusive dos candidatos, né, ainda existe aquela imagem, aquela figura do presidente com muito poder. Ainda há no imaginário nacional a ideia do Getúlio Vargas, com muitíssimo poder. E antes, nos presidentes da chamada República Velha, desde Deodoro até Washington Luiz. E depois, embora com uma cultura nova para os padrões nacionais, né? Uma fala mais democrática, mais tolerante em relação à oposição, o JK. E assim foi até o Sarney. O Sarney ainda tinha à sua disposição o decreto-lei. E depois, com a Constituição nova, vem a medida provisória, que inicialmente também dava poder ao presidente, porque se ela fosse enviada ao Congresso e não fosse votada em prazo específico, ela estava aprovada automaticamente. Então bastaria, se fosse hoje ainda válido esse mecanismo, bastaria, por exemplo, o presidente, hoje o Bolsonaro, amanhã o Bolsonaro ou Lula, contar com a boa vontade do presidente da Câmara, do presidente do Senado. E eles, claro, têm meios e mais meios para retardarem uma votação. Aquele tempo decorreria e aí a medida provisória estaria aprovada. Só que mudaram isso. Inverteram. Se ela não for votada naquele tempo específico, ela está rejeitada. E o governo não pode mandar outra com o mesmo teor, ainda que tente ali mudar palavras e vírgulas. Ele terá de apresentar uma proposta com alguma diferença substancial, significativa, para que se configure o envio de outra medida provisória. Então o presidente brasileiro perdeu muito poder nas últimas décadas. E cada vez mais. Não é que ele perdeu de repente por uma mudança constitucional e assim se manteve. É uma perda progressiva. Há níveis, há gradações, partindo do clímax para o anticlímax. Ele vai perdendo o poder. Mas havia um último reduto do poder presidencial: a execução orçamentária. E aí um poder imenso, porque é dinheiro. Embora, claro, a peça fosse enviada ao Congresso, cabendo ao Congresso aprová-la, modificá-la. Nunca aprovam do jeito que chega, né? Claro, estamos falando de dinheiro. Mas a execução orçamentária mantinha nas mãos do Executivo um imenso poder.
E por que mantinha? Quando, e nós dissemos isso aqui, assim que aconteceu, algo inédito. A decisão final sobre a execução orçamentária foi deslocada do Ministério da Economia, em outros momentos Fazenda, em outros momentos Economia, hoje Economia, foi deslocada do Ministério da Economia para a Casa Civil. O que é, além de inédito, estranhíssimo. Porque é óbvio que a execução orçamentária ela tem de estar ligada a informações que só o Ministério da Economia tem, a critérios técnicos que devem sustentar as decisões na execução orçamentária. Então, tecnicamente, já é estranho que esse poder excepcional, em tese, ainda está com o presidente, porque é de um ministro para o outro, ambos são subalternos do presidente, são auxiliares do presidente, podem ser removidos do cargo sempre que o presidente quiser. Mas, na vida real, a Casa Civil tem, hoje, na sua chefia, um líder partidário, um cacique de um partido que é um dos centros dessa grande organização informal que é chamada de Centrão, que juridicamente não há, mas que na prática não só é real, como é poderosa. Essa organização de partidos. E olha, já há movimentos para que o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e do Arthur Lira, presidente da Câmara, se junte com a União Brasil. E aí eles teriam só na Câmara mais de 100 deputados. Eles teriam mais de 100 parlamentares na Câmara. E passariam o PL, que saiu dessa eleição como o dono da maior bancada. E é outro partido do Centrão. Estão todos em casa. E União Brasil é aquele samba heterodoxo, né? Que se faz essa união com o PP, resta saber como seria o equilíbrio interno de forças. E por que isso é importante? Porque essa gente vai determinar a execução de 60% dos recursos federais destinados a investimentos. 60%. De cada R$100, R$60 terão seu destino definido pelo Congresso. E isso significa, claro, pela maioria, essa maioria informal, que tem divergências em alguns assuntos específicos, mas que forma esse bloco, juridicamente, uma abstração, na prática, com um poder imenso, porque tem voto. Não se aprova nada, não se aprova coisa alguma, que dirá uma PEC, sem que o Centrão diga sim. Mas onde está o Estatuto do Centrão? Não há. Juridicamente é uma abstração. Na prática, e em se tratando de grana, essa união é automática. 60%. Esse percentual não dependerá do Bolsonaro ou do Lula, de quem estiver lá. Do Paulo Guedes, se o Bolsonaro for reeleito, do ministro da Economia do Lula, não dependerá. Será definido no Congresso. Restarão 40%. E é bom lembrar que quando o Bolsonaro começou o seu mandato em 2019,
ele tinha o poder de definir 80% dos investimentos. E o próximo presidente, seja o próprio Bolsonaro, seja o Lula, terá 40%. Isso é poder. Execução orçamentária é poder. E é um poder que se expande. Porque quem tem a caneta na mão, a possibilidade, a capacidade, o poder, enfim, de definir para onde vai o dinheiro de investimento, ele passa a ser paparicado, bajulado, inclusive por parlamentares de oposição, qualquer oposição. Bom, mas como isso se dá? Hoje, se dá prioritariamente, do ponto de vista dos parlamentares, por intermédio das emendas de relator, RP9. Você ainda tem as emendas individuais que alcançam todos. Os oposicionistas, os situacionistas. Você tem as emendas de bancada que são suprapartidárias, porque tem muito mais a ver com necessidades estaduais, reivindicações de governadores. E o Brasil tem, esse também é um fenômeno, mas normal num país tão grande, é normal que bancadas estaduais, por causa da nossa história política, os Estados Unidos também, muito grandes, em território contínuo menor que o Brasil, mas considerando o Alasca maior que o Brasil, mesmo sendo um país muito grande, lá é inviável que você tenha bancadas suprapartidárias. Aqui não, aqui é da cultura política brasileira, da história política brasileira. E essas duas categorias são impositivas, além daquelas emendas de comissões. Emendas de relator não são impositivas ainda. E esse ainda, aliás, foi usado pelo atual presidente do Senado, candidato desde já a reeleger-se presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exatamente. Ele falou, não, ainda não é impositivo, vai ser. O Paulo Guedes, um otimista, o Paulo Guedes, ele trata isso como algo muito positivo, porque ele diz, é normal, é a descentralização das decisões, é o Congresso assumindo responsabilidade a respeito das prioridades, para onde vai o dinheiro do povo. Claro que há aquelas definições a priori, constitucionais, contra as quais, aliás, Paulo Guedes se insurge, teoricamente, não que ele, na prática, não cumpra a lei, não é isso. Mas ele, teoricamente, conceitualmente, se insurge contra as imposições de percentual de PIB para educação e saúde. Ele entende que, muitas vezes, você tem prefeituras que estão com verbas que precisam ser usadas na saúde, já usaram o que era necessário, sobra dinheiro, mas não podem transferir. Mesma coisa educação. Só que aí há o desequilíbrio. Porque há muitos setores dentro da saúde e da educação carentes de dinheiro. Há muito dinheiro. Mas o uso é desequilibrado, como aliás tudo no Brasil, é desigual, marca nacional. E isso provoca distorções imensas. Então tem um lugar que o prefeito pinta a escola 5 vezes por ano, porque ele precisa gastar o dinheiro com educação. Então ele pinta a escola sem necessidade. E não tem dinheiro para o buraco na rua. Mas aquele dinheiro
faz falta para investimentos em educação numa cidade a 100 quilômetros, a 50 quilômetros. Há um desequilíbrio. E as emendas de relator podem alargar esse desequilíbrio. Porque nas emendas de relator não tem essa de alcança todo mundo, como as emendas individuais. O mecanismo emendas de relator, RP9, esse mecanismo permite aquilo que não deveria ser admitido institucionalmente. Já aconteceu diversas vezes embaixo do pano. Mas ele estabelece, sob a luz do sol, o critério político para a distribuição de dinheiro do povo. É situação, tem muito mais dinheiro. É oposição, vai ter de batalhar um pouco mais por menos dinheiro. Mas também tem. Até porque a oposição aprovou esse mecanismo. É bom lembrar. E essa história, do ponto de vista político, tem consequências. Se você transfere decisões sobre uso de dinheiro público, uso de dinheiro do povo, você está transferindo poder. E o presidente da República, e no Brasil especificamente, você tem o chefe do Poder Judiciário, o presidente do Poder Judiciário, e ali tem aquele rodízio no Supremo. Preside também o Conselho Nacional de Justiça, que é coisa recente. E ainda, eles passeiam lá pelo TSE. Então é um poder considerável. Você tem o presidente da Câmara e do Senado. O presidente do Senado é automaticamente presidente do Congresso, preside um poder. Embora o presidente da Câmara esteja à frente na linha de sucessão, porque é representante do povo. Por isso ele está à frente na linha de sucessão presidencial. E o presidente do Executivo, o chefe do Executivo. Só que ele não é apenas o presidente do Executivo, o chefe do Executivo, ele não preside apenas o Executivo, ele é, assim chamado, presidente da República. E até por isso, a história republicana brasileira é de conferir muito poder ao chefe do Executivo. E isso se inverteu gradativamente. É algo com gradação. Não ocorreu como decorrência ali imediata do novo texto constitucional promulgado em outubro de 88. Foi algo paulatino, que tem a ver também com acontecimentos políticos, desmoralização de políticos, decadência moral e intelectual no Congresso Nacional e muitas vezes no Executivo. E aí os próprios políticos, assustados com a bagunça e fragilizados pelos acontecimentos, foram empurrando, via emendas, foram empurrando poder para o Supremo Tribunal Federal. O Lula e o Bolsonaro não dirão isso. Porque a campanha é um rol de promessas. Promessas. E na medida em que o jogo se torna mais pesado, ou a impressão que se tem, ou a informação que vem da pesquisa é de que não está definido, que é pau a pau, as promessas vão se tornando mais ousadas. Cada vez tentando alcançar mais gente, acenando com o paraíso.
Então nenhum deles, nem Lula, nem Bolsonaro, e não seria diferente com Ciro Gomes, com Simone Tebet, com Soraya Tronic, com Felipe Dávila. Não seria diferente. Nenhum deles diria, ou no caso de Bolsonaro ou Lula, nenhum deles dirá, olha, meu poder será menor o ano que vem. Para vocês terem uma ideia, em termos de investimento, e as promessas estão sempre, claro, muito ligadas a investimento, mas em termos de investimento, eu vou lidar com 40%. 60% é do Congresso. E mais, esses 40% também estarão sujeitos à pressão parlamentar, não tenham dúvida disso. O Congresso vai querer também controlar o uso desses 40%. O que pode mudar isso? Aliás, seria uma decisão que, claro, eles buscariam alternativas e encontrariam. Mas o que pode quebrar essa lógica é se o Supremo, e o assunto, é bom lembrar, não saiu das mãos da Rosa Weber, mesmo ela assumindo a presidência do Supremo. Ela não quis transferir para o Fux, presidente até então, até a posse dela, a decisão, claro que não é definitiva, porque depois o Pleno se manifesta, mas a relatoria do caso, emendas de relator. Esse troço é constitucional ou não é? Fere ou não fere exigências constitucionais de transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização no uso do dinheiro do povo? Dependendo da decisão da Rosa Weber e, posteriormente, do Supremo como um todo, você teria quebrado essa lógica. Mas não há dúvida que eles buscarão alternativas e já há, inclusive, parlamentares dizendo para o Supremo: será guerra. Claro que é papo furado, né? Eles se adaptam, vão buscar outros mecanismos. Mas não é à toa que esse é o único tema que une candidamente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ronald.